Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro, estamos no intervalo do alimento diário, com esse alimento diário dessa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3, tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos ruminando, repetindo a semana 8, com a mensagem 24. A nossa identidade ministerial. Senhor Jesus, a fim de a gente extrair o máximo dessa palavra, a gente precisa exercitar o Espírito. E pelo exercício do Espírito, o Senhor vai nos conceder espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato o Senhor quer nos mostrar, qual a sua direção que Ele quer nos dar dentro da sua palavra profética. Senhor Jesus, e sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas. Importante sempre, pelo exercício do Espírito, a gente conseguir identificar a voz do Senhor. Assim a gente vai ter comunhão com Ele e Ele vai poder, Senhor Jesus, nos alinhar dentro da sua palavra. Que o Senhor nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus, o título de hoje é a Autoridade Apostólica de Paulo. Senhor Jesus, novamente, como a gente está ruminando, Senhor Jesus. Não vou fazer a leitura do alimento diário nem dos versículos, mas vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo onde é feito toda a leitura, então um pouco do compartilhar também. A gente vai ruminar, complementando essa palavra. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente está vendo a questão da nossa identidade ministerial. Já durante a semana a gente veio falando um pouco ali de Davi, Senhor Jesus. Como o Senhor instruiu ali para poder fazer uma mudança, mostrar para as pessoas mostrar para os irmãos, para todos os filhos de Deus, que havia acontecido uma mudança. O Senhor havia estabelecido o tabernáculo para habitar no meio do povo, até que eles chegassem a Canaã. Mas já haviam chegado, já haviam se acomodado, e se acomodado demais. Senhor Jesus, não havia lugar mais para colocar o tabernáculo, então a arca de Deus, os utensílios ali ficavam andando de um lado para o outro, sem objetivo, já que Deus já os havia guiado até a boa terra de Canaã. E hoje nós sabemos, no Novo Testamento, essa boa terra tipifica Cristo, Senhor Jesus. Mas Davi ele se preocupou com a vontade de Deus. Olha, chegamos ao lugar onde Deus estabeleceu, mas e a vontade de Deus? Ela parou? Não, muito pelo contrário, o povo ainda deveria se voltar ao Senhor, eles estavam se esquecendo disso. E Davi tinha esse coração de se preocupar com a vontade de Deus, os serviços a Deus. Ó Senhor Jesus, e ele viu que era necessário a construção de um templo, um lugar fixo, onde todo o povo pudesse se voltar, assim como era na época do tabernáculo, quando Deus parava ali, o povo montava o tabernáculo ali e todos podiam se voltar ao Senhor. E quando o Senhor desejava se mover, ele se levantava por meio da nuvem e o povo tinha que desmontar tudo e seguindo o Senhor. Então ele mostrou para nós que há um princípio, Deus ele deve exercer autoridade sobre nós, a gente não faz aquilo que a gente quer. E nessa porção de hoje, falando da questão da autoridade de Paulo, ele já começa falando para nós a mesma coisa. A gente precisa saber quem nós somos e qual é a nossa orientação, qual a nossa identidade ministerial, o que o ministério, o que a palavra de Deus está nos orientando, quanto à edificação do corpo de Cristo, quanto à edificação da igreja. Senhor Jesus, a gente não anda por aí fazendo aquilo que a gente quer, aquilo que parece bom aos nossos próprios olhos, mas a gente precisa exercitar o Espírito. O Espírito nos dá uma linha de procedimento. Ó Senhor Jesus, então Davi ele tinha esse coração de levar o povo novamente a se voltar ao Senhor, Senhor Jesus. Depois ali que o povo chegou à boa terra ali, Moisés não pôde entrar, mas deixou Josué com as instruções para liderar o povo. Mas Josué não preparou ninguém, Senhor Jesus. Ele simplesmente ficou ali, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele não preparou ninguém com instrução para liderar o povo e entrou a era dos juízes. E na era dos juízes a gente viu ali, o povo fazia aquilo que achava mais correto. Senhor Jesus, não tinha quem se voltasse ao Senhor. O serviço sacerdotal ali estava meio que no automático. Deus estabeleceu um serviço aqui, vamos fazer dessa forma e tal. Ó Senhor Jesus, mas ninguém se voltava de fato para o Senhor. Até que veio Samuel e houve uma mudança na era. Senhor Jesus. E Samuel foi introduzindo os reis, Primeiro veio Saul, começou muito bem obedecendo o Senhor, depois, Senhor Jesus, começou a fazer aquilo que ele queria. E aí veio Davi, que tinha esse coração, mas Davi era um homem de guerra, tinha muito sangue na sua mão. E o Senhor falou, olha, você não vai edificar,
quem vai edificar é Salomão, seu filho, porque no tempo de Salomão eu vou dar paz, né, para os filhos de Israel. Ó Senhor Jesus, então ele se preocupou com esse lugar de habitação de Deus, né? Se nós buscarmos intimidade com o Senhor, nós vamos perceber também, né, que hoje, né, como fala lá no Evangelho de João, né, Senhor Jesus, que o Senhor está em busca dos seus verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram, né, em espírito e em verdade. Então até hoje também, né, Senhor Jesus, a gente sabe, né, que veio Cristo, morreu por nós, começou a era da igreja, mas a igreja também, né, nós como filhos de Deus também acabamos nos voltando para outras coisas, né, Senhor Jesus. E aí sempre Deus foi levantando, né, servos, né, durante todas as eras, para que a gente se voltasse à vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, hoje não é diferente, né? Hoje também nós estamos na igreja, nós conhecemos Cristo, conhecemos a obra de Cristo, mas quantos filhos de Deus estão de fato, né, se voltando para cumprir a vontade de Deus? Ó Senhor Jesus, né? E aqui a gente está vendo, né, na época de Paulo, Paulo foi levantado pelo Espírito, né, Senhor Jesus, para pregar o Evangelho, e Deus delimitou ali, né, a sua região, a sua esfera de ação, né, Senhor Jesus. Ele mesmo mostra isso, né, em 2 Coríntios 10, né, mostrando que Deus demarcou para ele uma esfera de ação, né, e essa esfera de ação se estendia até Corinto. Ele estava ali movido pelo Espírito, seguindo a orientação de Deus, né, e é essa orientação que ele estava passando para os coríntios, né, Senhor Jesus. Mas os coríntios não compreenderam muito bem, né, acabaram se envolvendo em problemas, né, em várias situações, né, divisão, litígio, fornicação, e não perceberam a sua identidade, não perceberam o ministério ao qual Deus os incluiu, né, em espírito e vida. Ó Senhor Jesus. E assim ficaram simplesmente pautados, né, voltados para a influência, né, da filosofia grega, né, a qual eles já tinham adquirido e já tinham sido advertidos, né, que isso não ia produzir a fé. Ó Senhor Jesus, eles precisavam se voltar para o Espírito. Assim como nós hoje, nós podemos simplesmente ler a Bíblia como uma filosofia, né, tomar a Bíblia como uma filosofia cristã, uma filosofia de vida, né, e não atentar, né, para o princípio bíblico, né, o princípio que nos apresenta o próprio Senhor, né, Senhor Jesus, como autoridade, né, como voz de comando para nós, né, como direcionando a cada um de nós a fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus, então precisa estar bem claro, né, quem nós somos, qual é a nossa orientação, qual deve ser o nosso procedimento. A Bíblia, né, está cheio disso, né, Senhor Jesus, mas só para aqueles que percebem isso no Espírito, né? Senhor Jesus, a nossa suficiência vem de Deus, né, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, né, Senhor Jesus. Então a Bíblia vem mostrando para nós, né, que tudo que está na Bíblia tem como base a fé, Senhor Jesus, né, e a nossa fé ela tem uma base, é Cristo, né, Senhor Jesus. Ninguém pode lançar um outro fundamento, né, além do qual já foi posto, né, o qual é Cristo, né, Senhor Jesus. Então nós precisamos fazer todas as coisas baseadas no Senhor, mas não simplesmente em letra, histórias, né, em filosofia, Senhor Jesus, mas ter um contato, ter uma intimidade com esse Deus, e para isso a gente precisa exercitar o Espírito, a gente precisa desenvolver, né, a nossa salvação, desenvolver a nossa fé, né, Senhor Jesus, né, invocando o nome do Senhor, nos voltando para Ele. Ó Senhor Jesus. Mas aí alguns podem falar, irmão, essa é a nossa identidade ministerial, né, invocar o nome do Senhor dependendo do Espírito. E os outros irmãos, né, Senhor Jesus. Aí é que entra o que Paulo colocou aqui, né, o Senhor tem demarcado para nós uma esfera de ação. Qual é a nossa esfera de ação? Todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus precisam cooperar, né? Nós não estamos fazendo simplesmente a edificação de uma igreja, de um grupo, né? Nós estamos aqui voltados para a vontade de Deus, e para a vontade de Deus ser cumprida, precisa haver a edificação da igreja. A igreja, ela compõe todos os filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. E como o Senhor demarca isso para nós? Através das cidades, né, Senhor Jesus. Né, ali Coríntios, né, os Coríntios ali, né, Corinto era uma cidade, Éfeso era uma cidade. Então a gente vê na Bíblia, né, Paulo, né, identificando os santos pela sua cidade, né, a igreja em Jerusalém, igreja em Antioquia. O que é isso? São as cidades. Então a nossa esfera de ação é a cidade onde nós estamos, né, Senhor Jesus.
Mas é aí que Paulo coloca aqui muito bem, a gente precisa observar, né, a nossa suficiência de Deus. É Deus que nos habilita para nós sermos ministros de uma nova aliança. Nós vamos encontrar irmãos, né, que já têm as suas pautas, as suas vontades, a sua direção, alguns que andam segundo o que parece bem aos seus próprios olhos, né, Senhor Jesus. Aí vem o outro, convence, aí ele vai para outro lugar. Aí vem outro melhor, aí vai para cá, vai para lá. Hoje na internet, então, tá cheio disso, né, Senhor Jesus. Porque falta aos irmãos perceberem qual a sua identidade ministerial, né, qual é o procedimento, qual é a linha que Deus quer para a vida dele. Muitos não conhecem isso, né, Senhor Jesus. E nós, ao nos aproximarmos desses irmãos, não devemos fazer como Apolo, simplesmente trazer uma instrução, né, como tocou aqui, né, embora não fosse a vontade, né, de Apolo, né, não fosse a intenção de Apolo, né, gerar essa comparação, gerar nos irmãos, né, esse apreço, essa influência, tudo isso, mas faltou para Apolo que está alinhado com a palavra apostólica, com a palavra profética, né, o que nós precisamos levar para os irmãos é espírito e vida, né, os irmãos precisam identificar em nós, né, o próprio Senhor, né, cooperando com cada irmão no seu ministério, né, levando os irmãos a identificar a vontade de Deus ali onde eles estão. Óbvio que vão haver aqueles, né, que realmente estão procurando, né, Senhor Jesus, né, procurando um lugar que se reúna como nós reunimos, né, que se volte para a palavra como nós, mas existem aqueles que têm ali a direção de Deus para atuar aonde eles estão, cooperando com os irmãos ali, né, Senhor Jesus. E nisso a gente precisa fazer o quê? A gente precisa estar ali, né, com uma direção de Deus, com a vontade de Deus, né, Senhor Jesus. Quantos pastores, né, eu não tenho comunhão, né, que identificam isso, né, identificam essa palavra, né, identificam a palavra profética e pedem ajuda, né? Poxa, irmão, vem aqui, me ajuda no meu ministério. Eles não nos veem ali como concorrência, né? Eles nos veem ali como irmãos que estão ali verdadeiramente preocupados, né, com a vontade de Deus e estão ajudando eles a se voltar para a vontade de Deus, né, para verdadeiramente ajudar os irmãos. Ó Senhor Jesus, né, eles percebem que a esfera de ação que Deus nos concedeu é para ajudá-los, né, porque eles têm ali um ministério, né, de cuidar dos filhos de Deus, de apacentar, né, e muitos apacentam muito melhor do que nós, cuidam dos irmãos muito bem. Ó Senhor Jesus, são verdadeiros ministros de Cristo que estão ali e nós precisamos cooperar, né? O intuito de Apolo era cooperar com Paulo, mas faltou para ele alinhamento, né, Senhor Jesus, perceber a direção de Deus ali. Ó Senhor Jesus, né, quando tem esses irmãos que estão ali orando ao Senhor, né, para que o Senhor envie para eles, né, trabalhadores para a sua seara, né, envie ali cooperadores, e aí a gente chega com essa palavra, rapidamente identificam, você é a resposta da minha oração ao Senhor, né, e aí eles percebem logo que a gente está ali para ajudar, né, Senhor Jesus, e não para gerar comparação, não para gerar problemas, porque nós estamos chegando ali alinhados, né, com a palavra de Deus, alinhados com o ministério que o Senhor nos concedeu. Foi isso que faltou para Apolo, né, ter comunhão com Paulo, né, que era a autoridade de Deus ali, né. A gente vê ali, né, Apolo, da onde que veio a intenção dele pregar o evangelho, da onde que veio a ordem, porque mostra ali que ele vinha pregando, né, provando para as pessoas quem era o Cristo, né, mostrando que Jesus era o Cristo, mas ele só conhecia até o batismo de João. Então mostra que ele não teve comunhão com os discípulos, né, Senhor Jesus, não teve comunhão com o Senhor Jesus, né? Ele veio, né, crendo, recebendo a palavra e já saiu logo com seu conhecimento, né, seu conhecimento judaico a respeito das Escrituras, e saiu fazendo ali algo que a ele parecia interessante, a ele parecia ser a vontade de Deus, mas talvez faltava até mesmo para Apolo comunhão com o Senhor, né? Ele convencia por meio das Escrituras, ele era eloquente, ele conhecia a palavra, mas e a vontade de Deus? Ó Senhor Jesus, né? Então a gente precisa perceber isso, né? Paulo, ele até ali, né, de maneira educada, né, ele se coloca no mesmo patamar de Apolo para tentar resolver, né, a situação, para que os coríntios olhassem e percebessem, olha, Apolo veio e ensinou muita coisa boa, mas quem Deus mandou aqui, né, quem estava cheio do Espírito, era Paulo, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa se voltar para o Espírito,
né? E eles não perceberam isso, então ele deve escrever 2 Coríntios de uma maneira um pouco mais dura, né? De uma maneira um pouco mais clara. Olha, o meu ministério foi dado por Deus e Deus me fez a chegar até vocês, né, Senhor Jesus. E a gente vai lendo ali 2 Coríntios 10 e a gente vê ali que alguns até mesmo estavam zombando, né, falando que, olha, Paulo escreveu cartas muito fortes, mas ele é fraquinho. Ó Senhor Jesus. E aí Paulo falou, olha, a autoridade que Deus me concedeu é para edificação e não para destruir. Quando eu estiver aí vocês vão poder experimentar, né, se o meu espírito é fraco ou se é forte. Né? Ó Senhor Jesus. Mas ele encoraja em 2 Coríntios, ele encoraja que vocês examinem a vocês mesmos, né, para ver se realmente, né, dá para comparar o crescimento de vocês com alguma outra coisa e ver se vocês vão se achar crescidos espiritualmente, né, porque eles estavam voltados para filosofias e não para crescimento espiritual, né, então eles estavam julgando a palavra, mas sem desfrutar a palavra, sem se voltar para a palavra, simplesmente discutindo filosofias baseadas em coisas anteriores à palavra. E eles receberam a palavra, receberam o evangelho de Cristo. Não foi qualquer evangelho. Então quando Apolo veio, era para eles ter percebido. Olha, isso aqui me mostra Cristo. Não mostra simplesmente uma escritura, né? Senhor, não mostra simplesmente uma letra, mas mostra uma pessoa que veio e pagou um alto preço por mim. Senhor Jesus. Talvez Apolo nem ao menos tinha essa clareza, né, do alto preço que Cristo pagou, né? Ele veio, pregava a Escritura, convencia que Jesus era aquele Cristo que a Escritura falava, mas será que de fato ele aprendeu quem era Cristo? Qual a intenção de Deus ao trazer Cristo, né, Senhor Jesus? Né, introduzir Espírito e vida para nós? Então é isso que a gente precisa perceber. Né? Hoje o Senhor, né, demarcou para nós essa esfera de ação, a esfera da cidade, para a gente ajudar os irmãos, né, a tocar no Cristo, né, nesse Cristo que está procurando, nesse Deus que está procurando nesses verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram, né, em espírito e em verdade. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ajudar os irmãos a exercitar o espírito. Hoje, qual a dificuldade dos pastores? Né, é levar os irmãos a valorizar a palavra. Muitos vão ali, né, e só leem a Bíblia naquele momento ali, e os pastores ficam ali, né, geram as células, cuidam dos irmãos nas casas, e vem a dificuldade dos irmãos tocar na palavra, né, e aí os irmãos vêm cheios de problemas, né, e ali e tal, aí o pastor vai lá, ajuda, aí daqui a pouco volta com outro problema e outro, e ele fica assim, Senhor, como que eu vou ajudar? Os irmãos não estão lendo a Bíblia, não estão se voltando para o Senhor, né, aí o pastor vai e traz uma palavra de encorajamento, fala, agora eles vão se voltar para o Senhor. E aí, na hora que ele vai lá, né, vai nas casas das pessoas, vai cuidar e vê que continua tudo a mesma coisa. Né? E aí a gente chega, né, e mostra para eles, né, o invocar o nome do Senhor, os livros espirituais trazendo instrução. Né? Aí os irmãos lá adquirem os livros, né, e aí ele consegue ali dentro da sua congregação levantar irmãos que ajudam, né, os irmãos durante a semana. Então ele vê assim, pô, esse ministério veio somar comigo porque eu estava trabalhando sozinho. Né, Senhor Jesus, mas agora essa palavra, né, os livros estão levantando para mim cooperadores, né, Senhor Jesus, e aí eles veem, né, os livros, o alimento diário ajudando os irmãos a avançar, a ler mais a palavra, né, Senhor Jesus, aí eles veem assim, poxa, era isso que eu estava precisando, ó Senhor Jesus, né, porque a gente vem, né, com uma identidade ministerial bem clara, e nós mostramos para os pastores, mostramos para os irmãos, nós estamos aqui para ajudar vocês a se voltarem para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Há alguns pastores que ficam um pouco receosos, né? Ali quando nos recebem, ali, ficam ali, será, mas a gente sempre encoraja. Ora ao Senhor, vai diante do Senhor. Né? Se você tem, né, esse hábito de se voltar ao Senhor, né, de tocar na palavra, né, de orar a Deus, né, rapidamente vai identificar, né, através do Espírito, né, que nós estamos ali para ajudar, para cooperar. Né, Senhor Jesus, estamos debaixo da autoridade que Deus nos concedeu. Né? Deus nos habilitou para sermos o ministro da nova aliança. Não é da letra, né, mas é do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito traz vida. Né? E é isso que os verdadeiros pastores, aqueles que realmente estão pastoreando o rebanho de Deus, é isso que eles estão procurando. Mas óbvio também que a gente vai encontrar, né, a outra face também, aqueles que não estão procurando isso, e aí eles nos veem como uma ameaça, né, porque vão levar os irmãos para o Espírito,
né? E aí quando chegar o Espírito vão ver a diferença, né? Esses não querem nos receber, mas ali nós encontramos cristãos verdadeiros que estão preocupados com a vontade de Deus também, mas como eu coloquei aqui, né? A gente, debaixo da nossa autoridade espiritual, a gente vai levar vida para as pessoas e tudo precisa ser feito na paz, né, Senhor Jesus? Tudo debaixo da luz, tudo debaixo da autoridade apostólica, né, Senhor Jesus? Assim, nós vamos submetendo a orientação do enviado de Deus, né, vendo até onde é a nossa esfera de ação, né? E assim a gente preserva a nossa identidade, né? E levamos também os irmãos a preservarem a deles, né, a se voltarem para o ministério de Cristo. Aqueles que verdadeiramente estão ali, né, Senhor Jesus, né, se voltando para o Senhor, né, e às vezes acontece isso, né, alguns pastores ali que não estão preocupados com isso, mas eles já viram ali alguns irmãos que estavam criando problema para eles, e a gente chega com essa palavra, né, esses irmãos, eles acabam vindo conosco, né, eles querem reunir conosco, vêm, aí nisso aí o pastor fala assim, poxa, ainda bem que aquele irmão foi embora, porque ele já estava me causando problema, porque a gente consegue chegar ali e tocar, né, no coração daqueles que realmente estão buscando o Senhor. E esses que realmente estão buscando o Senhor causam um problema para esses líderes que não estão preocupados com a vontade do Senhor. E aí quando a gente chega também, é um alívio para eles, porque esses irmãos vêm conosco, né, vêm seguindo a nova aliança. Ó Senhor Jesus, por isso que a gente precisa estar claro, né, quando a gente nos achega aos irmãos, quando a gente se achega diante da palavra, nós precisamos estar debaixo da autoridade do Espírito. Se a gente simplesmente trazer filosofia, trazer regras para os irmãos, trazer outras coisas, a única coisa que vai acontecer é só confusão. Mas é por isso que a gente precisa perceber muito bem, né, a esfera que o Senhor tem nos colocado, né, quem nós somos, qual é a nossa orientação, e ir, né, debaixo da orientação do Senhor, obedecendo o Senhor e não fazendo aquilo que a gente deseja. Né? A gente não faz aquilo que a gente quer, aquilo que parece bom aos nossos olhos, mas a gente vai sempre com cautela, exercitando o Espírito, debaixo da comunhão do apóstolo, e aí a gente sempre vai gerar, né, um bom testemunho, né, uma esfera, né, onde Deus já nos demarcou, onde Deus nos entregou, né, e tudo isso a gente precisa fazer na esfera do Espírito. Né? A igreja não é um lugar, a igreja é uma esfera. E para a gente fazer a vontade de Deus, gerar edificação para os irmãos, nós precisamos estar cheios do Espírito, né, e cheios dessa autoridade de Deus, que é Espírito, que é justiça, que é para a nova aliança, que é para a edificação do seu corpo, né, e não para a destruição. Né? E aí quando isso é identificado, quando isso ficar claro para nós, a gente consegue levar isso de maneira clara para os irmãos, né, tudo acontece debaixo da autoridade de Deus, debaixo da paz de Deus, né, Senhor Jesus. E assim a gente vai cumprindo a vontade dele, né, Senhor Jesus, e todos saem ganhando. Isso é que é o principal. Né, que o Senhor consiga nos despertar, né, para a gente perceber a autoridade, né, perceber a esfera que o Senhor nos colocou, a esfera de ação que Ele nos deu, e que a gente vá, né, realmente obedecendo ao Senhor, né, por meio do Espírito. E aí com a autoridade dele, não há confusão, não há problema, né, Senhor Jesus, mas sempre há obediência. A gente leva outros também a obediência a Cristo. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.